Tu estás aqui, Espírito Santo, eu posso te sentir, amado meu. Obrigado por estar aqui, Jesus. Obrigado por estar aqui, Jesus. Eu te peço, Jesus, que o Senhor vai tocando em cada coração, em cada vida, Senhor, que adentrou nesse lugar nessa manhã. Fala conosco, Pai. Ai, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, Pai amado, de honra para o teu povo, para a tua igreja. Purifica-nos, santifica-nos. Senhor, purifica-nos com o teu fogo e ficaremos puros. Lava-nos com estopo e ficaremos purificados de toda a nossa imundícia. Porque nós, Senhor, nada somos e nada temos para te oferecer. E comparado à tua grandeza e à tua santidade, meu Deus, nós somos nada. Mas o teu Espírito usa homens que não são nada, para que a glória seja tua. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, livro dos Juízes. Oh Espírito Santo. Eu quero que nessa manhã você possa sentir o que eu estou sentindo. Você sinta o Espírito de Deus nesse lugar aí. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Juízes capítulo de número 3. Digno, toma o teu lugar, Senhor. Ele é só teu. Esse lugar é só teu. Livro dos Juízes, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Eu lerei com você até o verso de número 11. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor seu Deus. E serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga comigo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. Diga, veio sobre ele o Espírito do Senhor. E julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu quero falar com você nessa manhã. Aleluias. Aleluias. A respeito de homens e mulheres que Deus levanta numa geração como libertadores a serviço do rei. Deus levanta homens e mulheres e torna esses homens e mulheres libertadores, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, homens e mulheres que andam na presença de Deus. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos ver que Deus levantou juízes, a quem Deus os chamou de libertadores. Juízes
E eles foram chamados assim porque eles exerciam o governo de Deus através do Espírito Santo. Homens e mulheres que Deus ergueu como juízes daquela terra, como libertadores dessa terra. Deus ergueu Otiniel, Deus ergueu Eude, Deus ergueu Débora, Deus ergueu Gideão, Deus ergueu Sansão e tantos outros, para serem homens que exercessem o governo de Deus, para que Deus, através do Espírito Santo, na vida de homens comuns, como eu e você, exercesse o seu governo. O Espírito de Deus está à procura nesta geração de homens e mulheres, aonde o Espírito Santo possa vir sobre eles, e através desses homens simples e comuns, desses homens e mulheres, Deus exercer o governo, o domínio, a unção, a graça. Quando eu falo sobre o governo de Deus, eu não estou falando, amado, de uma liderança tirana, de uma liderança opressora que oprime pessoas, não. Eu estou falando de uma vertente aonde o Espírito de Deus pode ministrar sobre homens. Eu estou falando de uma vertente aonde o rio de Deus possa fluir e os homens começarem a viver não pelo que vem. Os homens começarem a experimentar sinais, prodígios, maravilhas. Eu estou falando de homens que governaram pelo poder do Espírito Santo. E o que essas pessoas tinham em comum era que esses homens e essas mulheres, eles faziam coisas que era incapaz para um homem comum fazerem. Pessoas comuns não podiam fazer o que essas pessoas faziam. Essas pessoas entravam no arraial do inimigo com poucos e venciam o inimigo. Que você possa entender nessa manhã que os grandes homens de Deus e as grandes mulheres de Deus que venceram batalhas e venceram inimigos não foram com muito, foram com poucos. Nós não precisamos ser grande à vista dos homens para impactar uma geração. Nós não precisamos ser grandes à vista dos homens para impactar esta geração. Nós só precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer a diferença em exercer o governo e o domínio de Deus. Deus está à procura de homens para manifestar a sua glória através deles. Que nesta manhã você seja alguém que esteja se candidatando ao Espírito Santo de Deus para ser cheio do Espírito de Deus, para que Deus, através da sua vida, possa fazer fluir um rio de vida através de pessoas comuns. Chegou o tempo de buscar a Deus. Chegou o tempo, igreja, de você parar de orar por coisas. Chegou o tempo de você começar a orar pelos frutos do Espírito Santo. Chegou o tempo de você orar pelos dons do Espírito Santo. Eu quero desafiar você como igreja a parar de jejuar por carro, parar de jejuar por casa, parar de jejuar por marido, parar de jejuar por uma esposa, parar de jejuar por um namorado ou por uma namorada. Eu quero desafiar você a começar a jejuar para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiar você a orar para receber o dom do Espírito Santo. Você ora por tantas coisas, você se entrega por tantas coisas, e por alguma delas você até chega a se vender. Mas pelo dons do Espírito,
pelos frutos do Espírito. Você tem se entregue ao Senhor, você tem jejuado, você tem consagrado, você tem buscado ser cheio do dom do Espírito Santo. Tem gente que busca profeta, mas não busca o dom da profecia. Tem gente que busca pastor com uma boa palavra, mas não busca o dom da palavra. Tem gente que busca pastor do fogo, mas não busca o próprio fogo do Espírito. Tem pessoas que estão correndo atrás dos benefícios dos dons, mas não estão buscando os dons. Pessoas comuns como eu e você podemos buscar os dons do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo e fazermos diferença nesta geração. Não fique esperando de homens. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo e elas ficam esperando em mim. E tem pessoas que ficam com raiva porque diz: o pastor não ministrou sobre mim. Eu entrei lá e eu disse: Deus usa o pastor para falar comigo. Se o Senhor não usar ele para ele olhar para mim e dizer: eis que eu te digo, eu não volto mais. Por que você não busca direto da fonte? Por que você não busca direto do Espírito Santo e diz: Deus, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. O meu coração para te sentir. Por que você não ora assim? Por que você se esqueceu que tem um poder dos poderes aí do teu lado, chamado Espírito Santo, que pode entrar dentro da sua vida e transformar uma história comum numa história de libertação, que pode transformar uma história de um povo comum em um povo cheio da virtude do Espírito Santo. Quando Deus introduziu Israel em Canaã, estrategicamente Deus fez algo maravilhoso. Deus disse assim: olha, eu vou destruir os principais opositores. Vocês vão tomar conta das capitais, mas as províncias são vocês que vão ter que conquistar. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando Deus dividiu as 12 tribos de Israel, o Senhor entregou as principais cidades para eles. Deus usou de diversa forma. Imagina você que Deus certa vez usou enxames de abelhas, de vespões, para vencer um exército que o povo de Deus era impossível vencer. Um monte de abelha em cima do exército, e o povo não podia mais lutar contra o povo de Israel, porque as abelhas só picavam o exército inimigo. O povo de Israel arrancando a espada e dando nos inimigos, e os inimigos, e eles não podiam lutar mais. E o povo de Israel no meio dos vespões, e os vespões não fisgavam eles. Você entende isso, amém? E Deus diz: está vendo? Que isso vos sirva por sinais. Sou eu quem estou entregando nas mãos de vocês. Irmãos, o exército inimigo estava acampado contra Israel. Deus dá uma estratégia, enche Gideão do Espírito Santo. Deus dá a ele uma estratégia maravilhosa de guerra. Todo mundo pega um vaso. Como assim? Assim. Um vaso de barro. Quando tocar a buzina, todo mundo quebra o vaso. É isso que nós temos. Alguém poderia olhar e dizer: não basta ser só 300, né? Você tem uma estratégia ridícula. Mas foi o Espírito Santo de Deus que me deu. Pega o vaso. Cercaram o arraial do inimigo, todo mundo dizendo: o que vai dar nisso? Quando toca a buzina, Gideão grita: quebra o vaso! Pá! O inimigo levanta e diz: é morte! E começa a se matar. E o povo de Deus fica só olhando assim: que povo doido. Por causa de um vaso eles estão se matando. Você entende isso, amém? Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, com estratégias do Espírito Santo, amados. Mas Deus disse: você vai ter que conquistar. Existe uma conquista individual. Você conheceu a Jesus, agora você precisa conhecer ao Espírito Santo.
Escute o que eu estou dizendo para você. Você conheceu a Jesus, agora você precisa conhecer o Espírito Santo. Eu não vou perguntar isso para você responder. Você não precisa me responder, mas responde para você mesmo. Quantos estão aqui que têm um relacionamento diário com o Espírito Santo? Quantos estão aqui que são próximos do Espírito de Deus, que são amigos do Espírito Santo, que conversam com Ele, que podem ouvir a sua voz? Irmãos, escuta o que eu estou te dizendo. Isso não é uma alegoria, isso não é uma metáfora de pastor. Se você manter um relacionamento com o Espírito Santo, você vai poder ouvir a voz dEle. Literalmente, você ouve a voz do Espírito Santo. Você sente a presença dEle. Ele fala com você em visões. Ele abre os teus olhos e de repente num lugar como esse, você começa a ter visões. De repente num culto como esse, ele começa a dizer: vai lá minha serva e fala para o meu servo assim, assim, assim. Você entende isso, amém? Aonde estão aqueles que estão buscando os dons do Espírito, que estão orando, jejuando, desesperados por Ele? Preste atenção, queridos. O inimigo sabia que Israel ainda tinha muito para conquistar. Diga para o teu irmão: o inimigo sabe que você ainda tem muito para conquistar. Então o inimigo, amado, começou a distrair Israel. O inimigo começou a distrair Israel e a oferecer cultos paralelos, sacerdócios paralelos, adoração paralela. Eles começaram a dizer: vem para o culto do Baalim, que é mais legal do que o culto de vocês. No culto do Baalim, tem até prostituta cultual, cara. É uma maravilha o culto lá. Todo mundo termina daquele jeito quando termina o culto do Baalim. E o povo diz: o nosso culto é boring. Porque não estava buscando o Espírito Santo de Deus. Porque não estava buscando ser cheio do Espírito de Deus. Eu quero profetizar para você nesta manhã. Você vai sair deste lugar tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai sair deste lugar nesta manhã com algo aceso dentro do seu coração. Essa é a minha oração nesta manhã. Que o fogo do Espírito Santo reacenda aí dentro de você. Que você se lembre de onde você saiu. Que você veja onde você está. E que tudo isso só foi possível por causa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ainda está na terra. Aproveite, querido, porque quando a noiva for tirada, não vai ter mais Espírito Santo na terra. Quando o Espírito Santo, amado, quando a noiva for levada no arrebatamento, o Espírito Santo vai junto, não vai ficar aqui. É tempo de buscarmos o Espírito Santo. Diga ao irmão que está do seu lado: é tempo de buscarmos o Espírito Santo. É tempo, igreja, de buscarmos o Espírito Santo de Deus. Alguns têm se esquecido disso. Alguns têm buscado sabedoria. Outros têm buscado sinais. Outros têm buscado uma série de coisas, mas têm se esquecido de buscar o Espírito Santo de Deus. Quando você entrar nesta casa, querido, diga: eu quero o Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero o Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, querido, pode fazer proezas pelo poder de Deus, pode se tornar um libertador dessa geração. Deus está à procura de libertadores, homens e mulheres que queiram servir ao Rei. Mas não espere que haja glamour.
Porque normalmente o Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra muito discreta. Normalmente o Espírito Santo de Deus não traz glamour. Ele traz poder. E ele traz serviço. Ele traz serviço. Ele torna o homem ou a mulher que se entrega a ele um servo. Cheios de Deus. Servos cheios de Deus. Capazes de impor as mãos sobre o enfermo e dizer: ossos, cura. Capazes de impor a mão sobre os enfermos e dizer: caroços, desapareça. E tudo obedecer o som da sua voz. Porque não é dele mesmo, mas é do Espírito de Deus. Porque não é no nome dele, mas é no nome de Jesus. Homens que o Espírito de Deus pode usar. O povo de Israel, a verem aquela conquista, o povo relaxou. Jeremias 48:10 diz assim: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Algumas traduções dizem fraudulentamente. É mais profundo ainda. Se você é fraudulento, sabe o que é fraudulento? Uma pessoa que faz fraude. Uma pessoa que tira de Deus aquilo que é dele. Quando você toma o tempo que é de Deus e você toma para você. Quando você não consagra a Deus, você consagra para você. Você é fraudulento. Quando você para de orar ao Espírito Santo só porque ninguém chacoalhou a mão sobre a sua cabeça. Isso é síndrome de leproso, tá, querido? Naamã, lembra de Naamã? Eu pensava que o homem de Deus ia sair, chacoalhar a mão sobre a minha cabeça. Não aconteceu nada disso, eu vou embora. Síndrome de leproso. Você não é leproso, Jesus já te purificou. Busque a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Seja você aquele que irá buscar o Deus Altíssimo e ser cheio do Espírito de Deus. Não seja fraudulento. Não seja relaxado. Não sirva a Deus de qualquer maneira. Seja, amados, apaixonado pelo Espírito Santo. Deixa eu te contar um segredo ministerial. O Espírito Santo, ele só vem sobre a tua vida quando o teu eu sai de cena. Para o teu eu sair de cena, querido, é uma batalha, porque ele não quer sair de cena. Quando você vai orar pelo Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, a primeira meia hora, amado, da sua oração, ela é praticamente perdida, porque você fica brigando com a sua mente. Você está orando, e de repente vem: nossa, tem que pagar. Você está orando e de repente: nossa, aquele serviço. Você está orando e de repente: nossa, meus filhos. Você está orando e de repente: nossa, aquele irmão, misericórdia. Primeira meia hora, irmão, é uma batalha absurda para o seu eu sair de cena. Você deve ser insistente. Tem crente que já afrouxou as mãos com relação a isso. Ah, eu já orei, o Espírito Santo não veio, eu parei. Não para. Ele não veio porque o teu eu ainda está muito vivo. Você entende isso? Amém. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que é que o Espírito de Deus está fazendo aqui nessa manhã. Mas o Espírito Santo de Deus está te convidando. Hoje, nessa manhã, o Espírito de Deus está te fazendo um convite. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo está te fazendo um convite. O Espírito de Deus está te fazendo um convite nessa manhã. Não afrouxa, não relaxa. Busque, 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 busque.
Quando o homem de Deus não relaxa, quando o homem de Deus não olha para a direita nem para a esquerda, quando a mulher de Deus, ela diz: o meu alvo é ser cheio do Espírito Santo, o meu alvo é receber a unção que vem do alto. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão fazendo, eu quero ser cheio. Quando ele faz isso, querido, o Espírito Santo começa a olhar para essa pessoa diferente. E o Espírito Santo começa, amado, uma história de amor com essa pessoa. Você já imaginou você ter uma história de amor com o Espírito Santo? Tenha a mente de Cristo para entender isso. Se você não tiver a mente de Cristo, você não vai entender isso que eu estou dizendo. Uma história de amor é um relacionamento de pai e filho tão intenso que você não pode ficar sem ele e ele não pode ficar sem você. Isso acontecia no jardim do Éden. Deus não podia ficar sem ver Adão pelo menos uma vez no dia. Deus vinha falar com ele. Deus vinha dizer: ô meu filho amado, como você está? O Espírito Santo de Deus continua fazendo esse papel em nós. Desenvolvam uma história de amor com o Espírito Santo. Tem gente que prefere murmurar: o dia não foi bom, que se dane. Não. Venha para o Espírito de Deus. Diga: Pai, aonde estás? Pai, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero ter intimidade de conhecer o teu coração. Quantos estão aqui nessa manhã que estão entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo nessa manhã? Eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Intimidade com quem eu posso chorar. Você pode chorar para o Espírito Santo. Intimidade com quem eu possa clamar. Você pode clamar, lamentar, se rasgar diante dele. Às vezes nós cantamos e não entendemos, né? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho. Ai, meu Deus. É isso que o Espírito Santo está buscando em mim e você. Homens e mulheres que mergulhem, homens e mulheres que se rasguem por completo diante dele. Homens e mulheres que não relaxem de buscar a Ele. Aquilo que você ainda não alcançou do Espírito Santo, você está proibido de desistir. Aquilo que você ainda não experimentou dele, você está proibido de desistir. Eu só vejo testemunho de que teve visões. Eu só vejo testemunho de que viu, de que ouviu, de que falou, de que sentiu, mas eu mesmo nunca vi, nunca senti nada. Eu quero te desafiar a não desistir de buscar. Israel relaxou porque tudo estava indo muito bem, se afastou do Senhor. Quando as pessoas relaxam e elas começam a se afastar de Deus, a primeira coisa que acontece em suas vidas é que elas afrouxam o padrão moral. Isso tem acontecido, infelizmente, com muitos ministros. Os dias são maus, amados. O mundo está empesteado de demônios. Eu não sei se você consegue sentir. Você sai na rua, parece que tem demônio pendurado pelos postes. O mundo está empesteado de demônios. O pecado, amado, está em todo lugar que você chega. No mais simples lugar que você chega, o pecado está empesteado. E aí, queridos, alguns têm parado de buscar o Espírito Santo. Alguns têm parado de buscar o fogo do Espírito. Alguns já não falam mais em avivamento. Outros não falam mais em busca. Um desses dias atrás, alguns meses atrás, nós fizemos uma vigília aqui. Teve alguns irmãos que veio reclamar comigo e disseram assim: nossa, mas nós só oramos. Como assim? O que você acha que é uma vigília? Mas eu achei que ia ter um negócio diferente na vigília.
Eu também achei, pelo menos disposição diferente. Para buscar. Para buscar. Para buscar. E buscar. E buscar. E buscar. Queridos, eu quero desafiar você a colocar como um alvo na sua vida buscar. Buscar o Espírito Santo. Buscar. Queridos, marque isso no seu coração, buscar. Eu estou numa busca por Deus. Eu estou numa busca pelo Espírito Santo. Queridos, Deus não está preocupado se você vai ser grande ou não. Deus não está preocupado, querido, se você tem um padrão teológico ou não. Deus está à procura de homens e mulheres que se lancem diante dele, porque querem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que se cansaram de viver uma vida religiosa de aparência e disseram: eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo. Eu quero ver se esse Espírito Santo existe mesmo. Eu quero ver se tem essa unção toda mesmo. Deus está buscando essas pessoas e eu quero que nesta manhã o Espírito de Deus encontre você. Alguém que está querendo ser cheio do Espírito Santo. Alguém que está querendo viver uma história diferente. Preste atenção, você só vai viver uma história diferente se você estiver cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que se elas entrarem numa igreja e elas começarem a ser bonzinhos e bem comportados, tudo vai bem. Você só vai conseguir ser aquilo que Deus quer que você seja se você estiver cheio do Espírito Santo. É necessário ser cheio do Espírito Santo. É necessário se encher dessa unção. Você não pode se esquecer de Deus. Você não pode afrouxar o padrão moral. Você não pode dedicar-se aos seus próprios prazeres, aos seus deuses. Só existe um. E é a Ele que nós buscaremos. E é a Ele que nós clamaremos. Quero dizer para você nessa manhã, igreja que está me ouvindo, nós temos uma cidade para conquistar. Quantos sabem disso? Diga para o irmão que está do seu lado: nós temos uma cidade para conquistar. Nós temos um território para nós tomarmos posse. Nós temos um reino para estabelecer. Sem o Espírito Santo, nós vamos nos tornar a igreja de ajuntamento solene. Sabe o que Deus diz em Isaías? Eu odeio os vossos ajuntamentos solenes. Quando vocês vêm cumprir o ritual, eu detesto isso. E o Senhor ainda diz: quem vos chamou para isso? Eu quero um povo que esteja buscando a minha face. Eu não quero um povo que esteja cumprindo uma mera formalidade em dizer que me serve. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E no meio desses que clamaram havia um, e o Senhor levantou ele como libertador, está escrito aqui na palavra de Deus. Otiniel, filho de Kenaz. Ele era filho do irmão mais novo de Caleb. Caleb, homem cheio do Espírito Santo de Deus, que tinha a visão do santo. Influenciou essa visão a sua família. E agora o seu sobrinho também é cheio da mesma unção, da mesma ousadia. Ele não está com os olhos postos na dificuldade, mas ele está com os olhos postos em Deus. Deus encontra Otiniel, querido. Eu gosto desta palavra. Deus levantou, porque Deus encontrou em Israel um libertador. É isso que Deus quer fazer nessa cidade. É isso que Deus quer fazer nessa nação, olhar para você e encontrar em você alguém que possa ser cheio do seu Espírito. Alguém, amado, que Deus possa usar com sinais, com prodígios, com maravilhas. Pega as tuas mãos e faz assim, por favor. Essas mãos,
elas podem serem cheias de poder. Estas mãos, elas podem ser cheias de unção hoje. Estas mãos, amados, elas podem fazer proezas em Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imporão as mãos sobre os endemoniados e os libertarão. Imporão as mãos sobre os libertos e eles receberão batismos com o Espírito Santo. Há poder em você. Se a igreja começar a aprender a usar as suas mãos, o problema é que muitas vezes a igreja usa mais a língua do que as mãos. Se você aprender a usar as tuas mãos, querido, se você aprender a usar as tuas mãos, você vai mudar a história desta geração. Que cantará, cantar cheias. Se você deixar o Espírito de Deus usar as suas mãos, sinais, prodígios e maravilhas irão acontecer. Você vai poder estender a tua mão para o irmão que está do teu lado e dizer para ele simplesmente: receba! E ele receber. Você pode estender as tuas mãos e dizer: no nome do Senhor eu libero uma palavra sobre a tua vida. Libertadores que Deus tem escolhido para esse tempo. Aonde estão os libertadores? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que são levados pelo vento do Espírito a conquistarem cidades, a dominarem territórios, a estabelecerem o reino de Deus aonde eles chegam. Tem crente estabelecendo o seu próprio reino. Tem igreja estabelecendo o seu próprio domínio. Deus não está procurando igrejas que estabeleçam o seu próprio domínio, mas estabeleçam o reino de Deus. Deus não está procurando homens e mulheres que se enriqueçam para si mesmos, estabelecendo o seu padrão de reino. Tem muitas pessoas estabelecendo o seu próprio padrão de reino. Mas o Espírito de Deus está buscando homens e mulheres que queiram estabelecer o padrão do reino de Deus. Homens e mulheres que não olham para as suas feridas. Para de lamber as suas feridas e levanta-te no nome do Senhor Jesus. Tem crente que vive a vida inteira lambendo ferida. Porque eu fui ferido, porque eu fui magoado. Está na hora de você se levantar, porque Deus te escolheu como um libertador para esta geração. O reino de Deus precisa ser estabelecido. Tenha uma disposição diferente. Tenha uma disposição diferente. Diga: eu irei. Convide o Espírito Santo e diga: usa-me, Espírito de Deus. Eu quero ser usado nessa geração. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu não quero participar do clube Nova Aliança. Eu quero participar da igreja de Deus. Eu quero fazer a diferença. Eu quero olhar para as pessoas e liberar Deus sobre elas. Eu quero olhar para quem está aprisionado. Ele se liberta. Cantar abaixaias. Eu não sei quantos creem em visões, mas eu estou vendo a glória de Deus.
Eu preciso continuar. Remacadachodias. Dericoriamataya Shayadas. Chorigaias. Quando o povo de Deus amado se move. Quando o povo de Deus se move pelo Espírito Santo. O inimigo é imobilizado. Quando o povo de Deus se move, essa glória se move junto. E o inimigo fica imobilizado. E aí nós vamos conquistando os reinos. E aí nós vamos libertando toda uma geração. E estabelecendo o governo de Deus. Existe uma palavra, não sei quantos conhecem, chamada de anarquia. Anarquia vem do grego, que é anarquia. Essa palavra é uma palavra grega. E anarquia quer dizer ausência de governo. Quando as pessoas buscam os seus interesses pessoais, eles se tornam anarquistas. Anarquistas são todos aqueles que se ausentam de toda e qualquer autoridade e eles começam a agir por conta própria. Isso é quebra de padrão. Isso é quebra de princípios. Capítulo 21, verso 25 do livro de Juízes diz que Israel não tinha um governo. Neste momento Israel chegou a ficar sem governo. E capítulo 21, verso 25 diz assim: e cada um fazia o que bem queria, porque havia ausência de governo. Mas Deus sempre levanta homens e mulheres que ramanamachutas. Senhor, reina sobre nós. Reina neste lugar, Espírito de Deus. Deus levanta homens e mulheres que clamam pelo Espírito Santo e diz: reina sobre mim. Reina sobre mim e através de mim. Diga comigo: reina sobre mim e reina através de mim. Reina sobre mim e através de mim. Eu quero profetizar para você nesta manhã, que se isso for algo sincero, o Espírito de Deus vai vir fazer algo novo essa semana na sua vida. Algumas coisas irão mudar aí dentro de você essa semana, não fica surpreso. Algumas coisas, alguns sentimentos e pensamentos vão começar a ser mudados na sua vida essa semana. É obra do Espírito de Deus. Algumas coisas vão começar a mudar aí dentro de você, querido. Deixa o Espírito governar em você e através de você. Você vai começar a ter visões. Ser machuquere mandabacheias. Yes. Diga para o teu irmão, ele não sei se ele vai acreditar ou não, mas eu não estou nem aí se ele vai acreditar. Diga para o teu irmão assim: você vai começar a ter visões. Alguns já estão tendo aqui agora. O Espírito de Deus é lindo. Te cantarabasoudes. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo vai ser batizado com o Espírito Santo. Se existe alguém no nosso meio que não fala em línguas ainda, se prepare para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí onde você está agora mesmo, você pode começar a glorificar. E se o Espírito de Deus te tomar, deixa Ele te usar. Não tenha medo. Não tenha medo. Se lança nele. Mas tu que cantar abaixo, berramada lá. Não tenha medo.
a minha vozinha que já foi morar nos céus, ela cantava um louvor e ela dizia assim: não fique com medo, não fique assustado, é fogo do céu, mas só queima pecado. Não fique com medo, não fique assustado, é fogo do céu e só queima pecado. Deus está fazendo uma obra de purificação hoje aqui. Deus está fazendo uma obra de purificação nessa manhã. Deus está purificando você de todos os teus pecados. O fogo do Espírito de Deus está passando hoje aqui, queimando o pecado. Te cantar. Quando isso acontece, o resultado é um avivamento múltiplo dentro da igreja. Não importa o que você fez, ele está hoje queimando. Que cantar a macho medanaias. Mas eu não posso. Pode. Tem brasa viva no altar, querido. Tem brasa viva no altar. Remator canta lá baixo. Só para nós terminarmos, deixa eu te falar quem é esse Otiniel. Esse Otiniel, ele não é um homem qualquer. Esse Otiniel, ele é um homem que tem disposição para buscar aquilo que Deus manda ele buscar. Capítulo 15 do livro de Josué, surge Otiniel. Otiniel surge lá, não aqui apenas nos Juízes. Que tem pessoas que pensam também que Deus pega o camarada assim, puf, você. Não é assim. Você tem que desenvolver uma história com Deus. Uma história de perseverança. Capítulo 15 do livro de Josué, Caleb, cheio de fé, fala assim para suas famílias: olha, está vendo aquele monte? Deus disse que nos daria. Eu creio que Ele já nos entregou. E quem for o primeiro valente que correr lá, eu vou dar minha filha em casamento. A Bíblia diz que mal Caleb terminou de falar, Otiniel já estava na briga. Disse: o Senhor entregou, é nosso. Não tem erro. Se Deus falou, Ele cumpre. O povo ficou assustado e disse: Otiniel é doido. Ele: não, sou cheio do Espírito de Deus. Você entende isso, amém? Aí os outros olharam e disseram assim: não, nós não vamos ficar para trás, né? Deixar esse menino aí assumir a frente de batalha. Deus olha para pessoas que têm disposição de glorificar o seu nome. Você entende isso, amém? E aí Otiniel, amado, conquista aquele monte, destrói os inimigos, volta. Quando ele volta, Caleb dá a filha por casamento, né? Um casamento de primos ali. Aí ele desce e fala com Caleb. Caleb diz: o que você quer? Aí a filha diz: eu quero as fontes das águas. Eu quero a fonte das águas. Diga comigo: fonte das águas. Um deserto sedento, absurdo. Caleb diz: olha, pela tua coragem, cara, eu não tenho nem como negar o pedido. Quando você tem coragem, filho, o pedido não é negado. Pode servir de todas as fontes, são tuas. E Otiniel deixa uma herança de fonte das águas para Judá. Homens de Deus deixam herança. Homens de Deus deixam herança. É justamente por isso que Deus escolhe vidas. Justamente por isso que o Espírito de Deus escolhe você. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você nessa manhã, filho. Você sabe o que é ter uma vida consagrada? Uma vida consagrada é se candidatar para que Deus o use, para que Deus te enche. Eu quero convidar você nessa manhã, para esta semana, você entrar numa consagração comigo. Quer jejuar amanhã comigo?
Quer jejuar amanhã comigo? Mas você não vai jejuar para o casamento, para dinheiro, para casa, para carro, para nada. Você vai jejuar para ser cheio. Vamos jejuar amanhã? Aí, amado, se você não fizer, daí é relaxo teu, é problema teu. Só se lembre de Jeremias 48:10. Não faça a obra de Deus fraudulentamente, relaxadamente, porque senão você será amaldiçoado. Então escute, a partir de hoje, à meia-noite, você não come e você não bebe, a não ser das fontes do Espírito. Você vai comer e beber das fontes do Espírito. Eu não sei por quanto tempo você aguenta fazer. E aí você é o teu voto com Deus. Eu não sei por quanto tempo você aguenta fazer. Mas a partir da meia-noite de hoje você não come, você não bebe. Você vai buscar o Espírito Santo de Deus. Você vai dizer: Deus, se tudo aquilo que aquele homem falou naquele altar hoje de manhã for verdade, eu quero. Se tudo aquilo que aquele camarada disse é verdade, Deus, eu também quero ser participante. Eu quero ver, eu quero ouvir, e eu quero mover pelo teu Espírito. Não vai ter ninguém lá na tua casa chacoalhando a mão sobre a tua cabeça. Vai ser uma busca pessoal, você e Deus. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a experimentar se o Espírito de Deus é de verdade. Quero desafiar você a perguntar para Deus: Senhor, tem filho predileto? Porque Deus não tem, tá? Tem pessoas que buscam o Espírito Santo e dizem assim: eu vou buscar, mas eu sei que eu... se fosse o fulano, até que Deus encheria. A ciclana, aquela irmã, ela sim, mas eu... Deus não tem filho predileto. Deus enche quem está buscando. Deus enche quem está buscando. Aí depois você me conta o testemunho, como é que foi tua semana. Você vai se surpreender. Não assusta se você estiver andando na rua e você começar a ver anjos, tá? Não pensa que enlouqueceu, não. É o Espírito Santo que está abrindo os teus olhos. Mas a outra notícia é que você não vai ver só anjo, tá? Mas não tenha medo também, não. Você vai estar dormindo, o Espírito de Deus vai sussurrar no teu ouvido: filho, põe de joelho. Não seja relaxado também, volta para o lado e dorme, tá? Responda. Responda a esse relacionamento. Está disposto a criar um relacionamento com Ele? Tem algumas pessoas que já têm um relacionamento com Ele. Você quer ampliar esse relacionamento? Quer aprofundar essa intimidade? Então você vai fazer isso. A partir de hoje, à meia-noite, você não come e não bebe. Quando você acordar pela manhã, faz o que Jesus falou. Vai lá no espelho, passa uma água na cara, põe um sorrisão no rosto e não deixa ninguém perceber que você está jejuando. Entende isso também? Para não parecer que você jejua para os homens, mas que você jejua para Deus. Foi Jesus quem falou. Se você fizer assim, você vai depois pegar essas mãos, e quando você erguer as suas mãos, coisas vão começar a acontecer. Pessoas ao teu lado vão começar a cair de unção. Falando em línguas. Pessoas vão estar perto de você e elas vão dar um choquinho. Sabe o choquinho? Que foi isso? Você recebeu. O que? Me conta depois.
Deus está levantando nesse lugar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você vai estar parado assim num canto, e o Espírito de Deus vai dizer: vai lá e diz assim, assim, assim. Não tenha medo, só levanta, vai e entrega. Outros vão estar parados, e o Espírito Santo vai dizer assim: vai lá naquele homem e diz assim: ó, Deus está tocando o teu intestino, está arrancando esse mioma agora. Vai lá e faz. Ah, pastor, mas vai que não tenha. Não há espaço para dúvida. Só vai e faz. Feche os teus olhos, mesmo assentado. Vamos encerrar diferente, mesmo assentado. Mas se você quiser ficar de pé também, a liberdade. Espírito Santo, este é o teu povo. Espírito Santo, essa é a tua igreja. Um povo, Senhor, disposto a ser cheios do teu Deriandasa e Mirhem andasu. Ainda canta, tô chamando Ria Cádias Xanamacodias. Mericalais, Mericalais, Mericalais. Um povo, Senhor, que deseja ser cheio do teu Candachaias, cheios do teu Espírito, Remacorrebassa. Um povo, Deus, que não tem interesse por bens materiais, porque sabe que nada lhe faltará, mas buscam o rio de Deus. O rio de Deus. Faz o teu rio fluir. Nossa. Faz o teu rio fluir aqui, Senhor. Rios de Deus, eu quero beber das tuas fontes, Senhor, das fontes altas, das fontes baixas. Sacia minha sede. Sede de Deus, sacia minha sede,